Olá, vamos para mais um shot de direito eleitoral. Esse é o 10º shot e nós vamos corrigir o terceiro simulado para o TRE elaborado pelo professor Bruno Oliveira. O simulado ele está disponível tanto na página Shots de Concursos Públicos no Facebook ou na página do professor Bruno Oliveira, tá? Então, para esse simulado, que eu espero que vocês tenham feito, né? E que estejam com ele em mãos para poder render pra caramba esse shot. Para esse simulado, nós vamos precisar da Constituição Federal, da Lei Complementar 64 de 90, da Lei dos Partidos Políticos 9.096 e o Código Eleitoral, ok? Então, nós vamos passear por todas essas leis aqui. Então, durante o vídeo, eu vou estar indo e voltando aqui no Vademecum e vocês estejam fazendo a mesma coisa. Pausem o vídeo, vão acompanhando para não ficar cansativo, como eu falei no último shot. Vou tentar fazer um shot bem, né, breve, não tão grande como do último simulado, né, relembrando as dicas de grifar com uma cor o tema, com outra cor o que está sendo cobrado, qual que pode ser possível pegadinha e com outra cor a referência. Ok? Então, vamos lá. Questão 1. Os analfabetos, mesmo aqueles que se tenham alistado, são inelegíveis para qualquer cargo. Certo. Onde que está isso? Artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal. O que ele fala? São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, tá? E eu quero fazer um paralelo com o artigo 14, parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos maiores de 70 e maiores de 16 e menores de 18. Então, o voto e o alistamento eleitoral para os analfabetos é facultativo, mas eles são inalistáveis, ok? Então, tem que tomar cuidado com isso. Na Lei Complementar 64, no artigo 1º, também vai falar isso. Artigo 1º, são inelegíveis. 1. Para qualquer cargo, os inalistáveis e os analfabetos. Tá? Então, quando ele diz aqui para qualquer cargo, é porque é inelegibilidade absoluta, ou seja, para qualquer cargo, desde vereador até a presidência. E essa inelegibilidade, ela é direta. O que quer dizer? Ela atinge somente a pessoa, diferente da reflexa, quando a gente for ver a questão dos cônjuges, por exemplo, que a pessoa que é candidato, a inelegibilidade afeta o cônjuge, o parente, certo? Então, inelegibilidade absoluta, que é para qualquer cargo, e direta, ok? 2. Uma das condições de inelegibilidade prevista pela Constituição Federal é a filiação partidária, requisito esse que estará devidamente preenchido caso o candidato seja filiado a mais de um partido político. Tá, primeiro vamos lá olhar o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. O que ele vai falar? As condições de elegibilidade, quais são elas? Vamos lá para o inciso 5º, são 5 requisitos, o inciso 5º fala, a filiação partidária. Bom, então o que a Constituição está falando? Que para ser candidato tem que ter filiação partidária. Mas aí pode estar afiliado a mais de um partido político? Nesse caso, nós vamos lá para a Lei 9.096, tá? Artigo 18, para ver isso aqui. Então, o capítulo 4 da filiação partidária, da Lei 9.096. Artigo 18. Para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá estar filiado ao respectivo partido pelo menos um ano antes da data fixada para as eleições, majoritárias ou proporcionais. Então, falou que ele tem que estar filiado e há pelo menos um ano, ok? Artigo 22, parágrafo único. Quem se filia a outro partido deve fazer a comunicação ao partido e ao juiz de sua respectiva zona eleitoral para cancelar sua filiação, ou seja, a primeira. Se não o fizer no dia imediato ao da nova filiação,
fica configurada dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos. Ou seja, se o cara ficar com dupla filiação, ele tem as duas anuladas e aí ele obedece ao requisito de filiação partidária? Não. Ok? Então, no caso aqui da 2, está errado, porque ele não pode estar filiado a mais de um partido político. É apenas um e há mais de um ano antes das eleições. Ok? 3. Nenhum membro de mesa receptora poderá ser preso durante o exercício de suas funções, salvo em flagrante delito. Garantia essa que se estende em iguais condições a fiscal de partido político. Bom, antes da gente ler isso na lei, vamos pensar um pouquinho. Aqui está falando de membro de mesa receptora e fiscal de partido político. Bom, se a gente pensar na véspera das eleições, o que fala na televisão, que qualquer cidadão não pode ser preso nas vésperas das eleições, salvo em flagrante delito, quanto mais o membro da mesa receptora e o fiscal de partido político. Não é não? É só aplicar essa contextualização aí. Bom, nesse caso, se isso fosse uma questão de prova e você não tivesse conhecimento dessa parte da lei, é só você pensar isso. O que fala na televisão que qualquer cidadão não pode ser preso nas vésperas das eleições, salvo em caso de flagrante delito. Quanto mais esses dois aqui, que estarão trabalhando durante o processo. Então, vou olhar isso na lei. Artigo 236, parágrafo 1º do Código. Vamos lá. 236, parágrafo 1º. Aqui. Os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício de suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito. Da mesma garantia gozarão os candidatos desde 15 dias antes da eleição. E ainda falou dos candidatos aqui, que é 15 dias antes. Ok? Então, a 3 está correta. 4. A suspensão ou perda de direitos políticos não dá causa ao cancelamento do alistamento eleitoral. Essa aqui eu dei uma risadinha porque ela foi uma pegadinha, tá? Então, a suspensão ou perda de direitos políticos não dá causa ao cancelamento de alistamento eleitoral. Aí você pensa, direitos políticos, alistamento eleitoral, uma coisa, outra coisa. Calma, tá? Vai lá no artigo 71 do Código Eleitoral. O que vai falar lá? São causas de cancelamento. Vamos lá para o inciso 2º. A suspensão ou perda dos direitos políticos. Tá? Então, com base nisso aqui, a questão 4 fica errada, porque suspensão ou perda dos direitos políticos é causa, sim, de cancelamento. Olha que loucura. Tá? Então, é por isso que nós estamos fazendo isso, para não cair nessa durante a prova. Beleza? 5. Então, 4, artigo 71, inciso 2º do Código. 5. Tanto a simulação quanto o desfazimento de vínculo conjugal ou de união estável, com o intuito de evitar caracterização de inelegibilidade, assim reconhecidos por órgão judicial colegiado, geram reconhecimento de inelegibilidade para qualquer cargo. É o seguinte, é o caso do, vamos supor, João casado com Maria, tá? Ele é candidato a prefeito e ganha mandato de 4 anos. E aí ele é reeleito, mais 4 anos, 8 anos no poder, como prefeito. Maria pode ser candidata? Não, por causa da inelegibilidade reflexa, porque ela é cônjuge de João. Sabendo disso, no meio do 2º mandato, João chega para Maria e fala aqui, para você ser candidata, vamos separar aqui, vamos divorciar, e aí você pode ser candidata. Vamos simular aqui um desfazimento conjugal, de vínculo conjugal, e aí você pode ser candidata. Tá, e isso não pode, tá? Mesmo que seja até real o motivo de divórcio durante o 2º mandato de João, Maria não pode ser candidata a prefeita. Ok? Por causa da inelegibilidade reflexa.
Então, onde que está isso? Está lá na Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades, tá? Artigo 1º, inciso 1º, N, letra N. Então, artigo 1º, são inelegíveis. Inciso 1º, para qualquer cargo, N. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado em razão de terem desfeito, ou seja, realmente desfeito, ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade, tá? Aí pelo prazo de 8 anos, após decisão que recorrer a essa fraude. Então, outra coisa que eu quero destacar, vínculo conjugal ou de união estável, ou seja, ficar atenta aí também com as uniões homoafetivas. Se é uma união estável, também cai nessa regra, ok? Então, tem que ficar atento a isso. Então, 5 está correto, de acordo com o artigo 1º, inciso 1º, N, da Lei Complementar de 64 de 90. 6. Em caso de inelegibilidade de candidato por efeito da suspensão dos direitos políticos, em razão de condenação criminal, a Justiça Eleitoral é competente para determinar a suspensão dos efeitos da decisão criminal, transitada em julgado em virtude da superveniência de lei penal mais benéfica ao candidato. Olha, nesse caso não precisa nem de referência. Só pelo enunciado você vê que faz uma bagunça, mistura justiça eleitoral com penal, decisão criminal. É claro que a justiça eleitoral não é competente para determinar a suspensão dos efeitos de decisão criminal, tá? Em virtude de superveniência de lei penal. Não, tá? Então a 6 está errada, ok? A justiça eleitoral vai cuidar dos crimes eleitorais. A lei penal é outra coisa, ok? 7. Para os cargos de presidente e vice da República e senador, a idade mínima exigida para os candidatos é de 35 anos de idade. Eu tive que fazer uma pausa porque o chicletinho aqui, ó, ameaçou latir. Essa é a Mel, não é a que fica latindo, não. O Messi é que late. Então, eu tive que pôr ela aqui no colo para ela ficar... não latir dentro do estúdio, porque aí vai piorar muito, né? Então, voltando à questão da idade mínima. Como que eu fiz? Agora eu não esqueço mais, mas como que eu fiz para gravar a questão da idade mínima? Eu peguei um candidato, um político aqui do meu estado, ele foi governador, senador e candidato a presidente da República. Alguém já deve ter imaginado quem que seja. Mas eu peguei ele como referência para poder vincular a questão da idade. Quando ele era governador, uma determinada idade. Senador, já outra idade. Então, assim, mesmo que ele seja mais velho, eu consegui vincular essa questão da idade à pessoa dele. Então, governador, 30 anos. Senador, já é 35. O negócio ficou mais sério. É junto com o presidente, senador. Não pode esquecer isso, tá? Então, vamos lá no artigo 14. Então, fica essa dica. Se você tiver com dificuldade com relação à idade mínima, faça isso. Vincule a algum candidato ou político da sua região, que acho que fica mais fácil, que você conheça. Lembrando que a idade mínima é para quando mesmo? Quando que tem que ficar constatada a idade? Na posse. Não é na época do registro da candidatura, da eleição, da diplomação. É na posse, ok? Então, se a pessoa ganhar para vereador com 17 anos, tudo bem, desde que na posse ele já esteja com 18. Então, artigo 14, inciso 6 da Constituição Federal. Cadê? Aqui, ó. A idade mínima de, né? Então, aqui, ó, são condições de elegibilidade. Faltou falar aqui, ó. Parágrafo 3º, são condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso
Inciso 6º, a idade mínima de A. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. B. 30 anos para governador e vice-governador do Estado e Distrito Federal. Então, o governador também fica ali sozinho. Pensa no seu candidato. 30 anos para governador, 35 senador. 21 anos para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, vice-prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Não pode esquecer dele, tá? E 18 anos para vereador. Então, o vereador fica ali sozinho também, com 18 anos, tá? Então, 7, correto. 8. Aquele que quiser candidatar-se a vereador, mas que tenha maus antecedentes e tenha sido acusado de corrupção ou outros ilícitos, só poderá ser candidato se o registro da candidatura não for questionado. Ó, peguei minha caneta roxa e grifei aqui, ó, só poderá ser candidato se o registro da candidatura não for questionado? Não, errado. Primeiro, vamos ver a base dessa questão dos antecedentes da pessoa. Está lá no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício da função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Então, aqui vai falar da vida pregressa, tá? Então, é esse caso aqui. E aí, qual que vai ser essa lei complementar? A Lei Complementar 64 de 90, que vai falar os casos de inelegibilidade. Como ele fala que em outros ilícitos, se ele se enquadrar naqueles ilícitos que está listado na Lei Complementar 64 de 90, ele não pode ser candidato. Ele é inelegível, ok? 9. É requisito de elegibilidade o domicílio eleitoral no local da eleição por no mínimo 2 anos. Ah, não, tá certo, né? A pessoa tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição. Mas não tem esse negócio de por no mínimo 2 anos, não, tá? Tanto é que acontece aqui no Brasil, lógico, que eles ficam mudando ali o domicílio eleitoral para ele ser candidato naquela localização. Onde que está isso? Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 4º. Então, ó, são condições de elegibilidade na forma da lei. 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. E não tem essa parte por no mínimo 2 anos, tá? Nesse caso, não tem prazo. Então, a 9 está errada. Local da eleição é o sinônimo de circunscrição. Beleza? 10. Vamos lá. Ó, esse shot tá pegando fogo. Vou conseguir terminar rapidinho. Moacir é analfabeto e tem 21 anos de idade. Nessa situação, é vedado a Moacir eleger-se vereador na cidade onde mora. Olha, esse aqui é uma pegadinha. Porque o que é a primeira coisa que você fez? Não, que isso, tá errado. 20 anos. O cara pode ser vereador, assim, você acabou de ler que a idade mínima para vereador é 18. Calma. Você pegou sua caneta e foi lá e grifou. Moacir é analfabeto e tem 20 anos de idade. Nessa situação de analfabeto e 20 anos, é vedado a Moacir eleger-se vereador? Sim, tá? Está correto, porque de acordo com o artigo 14, parágrafo 4º, que nós já lemos, analfabetos são inelegíveis, tá? Então, se fosse olhar pela idade, 20 anos ia poder, porque para vereador é 18 anos a idade mínima. Mas analfabetismo, não. É inelegibilidade absoluta para qualquer cargo. E também inelegibilidade o quê? Direta. Deitei, neném. Vamos lá. 11. Ao tratar da nacionalidade, dispõe o texto constitucional que são privativos de brasileiro nato os cargos de carreira diplomática. Ah, olha que bonitinha essa questão. Antes de você responder, se você está com dúvida, pause esse shot agora, corra lá no canal e assista
o primeiro shot de direito constitucional, que eu vou falar exatamente dos cargos privativos de brasileiro nato, que eu passei um macete para você nunca mais esquecer isso. Um macete que não foi criado por mim, que foi passado pela minha professora de direito constitucional. Eu vou falar dela lá no shot. Então, pausa, vai lá, está com dúvida? Assista esse shot, 5 minutinhos e depois volta, tá? Então, mas onde que vai falar disso? Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 5º. Vamos lá. Tá aqui. Vamos ler rapidinho. São privativos de brasileiro nato os cargos: 1. De presidente e vice da República. 2. Presidente da Câmara dos Deputados. 3. Presidente do Senado. 4. Ministro do STF. 5. Carreiras diplomáticas. 6. Oficial das Forças Armadas. 7. Ministro do Estado de Defesa. Não tem nada de exterior, relações exteriores, comércio, nada. De defesa, tá? Então, o cargo de carreira diplomática é privativo de brasileiro nato? Correto, ok? Dúvida? Assista o shot lá de direito constitucional. 12. Cidadão português. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Então, ele vai começar a falar de aqui no simulado, vai começar a falar mais dessa parte de nacionalidade, de cargos privativos de brasileiro nato, porque isso tem a ver, sim, com direito eleitoral. Por exemplo, nos cargos privativos de brasileiro nato, só o presidente e vice-presidente da República que vai ser os cargos eletivos, tá? Que a gente elege os representantes. Os demais, a gente não vota para presidente da Câmara ou presidente do Senado. Eles resolvem entre eles. Tanto que um senador, pode um brasileiro naturalizado ser senador? Pode. Pode um brasileiro naturalizado ser deputado? Pode. Mas ele só não pode ser presidente do Senado ou presidente da Câmara, respectivamente. Tá? Então, é isso que tem que ficar atento. Ok? Então essa parte aqui tem a ver com direito eleitoral, sim. E é uma parte bem mais gostosinha, né? Você estuda constitucional, eleitoral, pelo menos eu gosto. Então, 12. Cidadão português que legalmente adquira a nacionalidade brasileira, ou seja, ele foi naturalizado, não poderá exercer cargo de carreira diplomática, mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores. Ai, que dúvida! Vai lá, assiste o shot de cargos privativos de brasileiro nato, que você não vai ter dúvida nisso aqui mais. Quando põe ministro de Estado das Relações Exteriores, é para você ficar viajando mesmo na maionese. Não tem nada disso. É ministro de Estado de Defesa, que é privativo de brasileiro nato. Então, nesse caso, o cidadão português que foi naturalizado brasileiro, ele realmente não pode exercer cargo de carreira diplomática. Está lá no artigo 12, parágrafo 3º. Mas ele pode exercer o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores? Correto. Ok? Tô falando igual um trem, né? Se um casal formado por um cidadão argentino, essa é boa. Eu cheguei a cair nela, acredita? Mas é para isso que serve o shot, para a gente estudar junto. Se um casal formado por um cidadão argentino e uma cidadã canadense foram contratados pela República do Uruguai para prestar serviços em representação consular desse país no Brasil, e durante a prestação desses serviços tiveram um filho em território brasileiro, tal filho, conforme a disposto na Constituição Federal, será brasileiro nato. Aí você parou, respirou e foi lá para o artigo 12, inciso 1º. Olha, esse caso é o seguinte: quando você viu aqui, ó, contratado pela República do Uruguai para prestar serviços de representação consular. Aí você pensa, poxa, tá trabalhando para o país lá, para o Uruguai, é lógico que não vai ser brasileiro nato. Ele vai ser uruguaio lá, né? É igual se fosse aqui no Brasil, se um casal casal brasileiro que estiver nos Estados Unidos, mas a trabalho para o governo brasileiro, o filho que estiver nos Estados Unidos vai ser brasileiro nato.
Tá, esse exemplo tá bacana. Mas esse caso aqui, ó, o cidadão é argentino e a cidadã é canadense. Eles foram contratados pelo Uruguai para fazer serviço de representação consular, mas eles não são uruguaios. Então, esse caso aqui, ó, não se aplica ao artigo 12, inciso 1º, letra A. O que vai falar? Artigo 12. São brasileiros natos. A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de país estrangeiro, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Esse é o caso do menino que nasceu. Porque o casal não estava a serviço do seu país, que um é da Argentina e o outro é do Canadá. Eles estavam a serviço do Uruguai, mas eles não são uruguaios, eles não são nem naturalizados uruguaios, eles são cidadão argentino e cidadã canadense, ok? Então, nesse caso, é o requisito ius solis. Nasceu no solo brasileiro, sem estar vinculado a um outro país, então o menino vai ser brasileiro nato, pelo requisito ius solis, tá? E aí depois vai falar dos outros requisitos, das outras situações de brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileiro, desde qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, aí é o quesito ius sanguinis, que foi o exemplo que eu dei para poder explicar agora há pouco, e C, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, tá? Então, tem que ficar atento a isso aí. Circulei, cidadão argentino, cidadão canadense, República do Uruguai, nada com nada. Nasceu em território brasileiro, é brasileiro nato, sim. Beleza? Cuidado, muita pegadinha essa aqui. Essa aqui, professor, ó. 14. João, brasileiro nato, grifei brasileiro nato, durante viagem a determinado país estrangeiro, cometeu um crime e depois disso regressou ao Brasil. Em seguida, o referido país requereu a extradição de João. Nessa situação hipotética, independente das circunstâncias e da natureza do delito, João não poderá ser extraditado pelo Brasil. Gente, o cara é brasileiro nato. Ele, coitado, só o Brasil para poder zelar por ele. Imagina, ele chega aqui, o Brasil, olha, o problema é seu, você roubou lá na China, meu filho, sinto muito, volta para a China para você ter sua mão decepada. Aí, lógico que não, tá? Onde que está isso? Artigo 5º, tá? Nosso querido artigo 5º, inciso 51. Cadê você? Aqui. Nenhum brasileiro será extraditado. Pausa. Isso é a regra. Nenhum brasileiro... nenhum brasileiro... Mas ele fez... Nenhum brasileiro será extraditado. Segunda parte. Salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei, tá? Então, salvo nesse caso de crime comum praticado antes da naturalização ou envolvimento de tráfico de ilícito de entorpecentes, ou antes ou depois. Mas esse é o caso do brasileiro naturalizado, que tem essas duas ressalvas. O nato, em hipótese alguma, será extraditado. 15. Considere que uma criança tenha nascido nos Estados Unidos da América e seja filha de pai americano e de mãe brasileira, que trabalha, à época do parto, na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Nesse caso, a criança somente será considerada brasileira nata se for registrada na repartição brasileira competente nos Estados Unidos. Olha, nem vou ficar falando muito nisso para não ficar muito grande o shot, mas a gente já sabe que está errado, pelo artigo 12, inciso 1º. O que fala? A letra B faz o paralelo da letra B com C. No B, ou pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República, é o caso, a menina é brasileira nata
pelo quesito ius sanguinis, ou se o pai ou mãe brasileiro que não está a serviço do Brasil, mas que foi registrado em repartição brasileira competente para isso, tá? Então, tem que fazer isso aí. Nesse caso, a mãe brasileira trabalhava na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Então, a menina é brasileira nata, sim. 16 vai falar a mesma coisa. Só vou ler e aí você vai grifando aí. Considere que Ana, cidadã brasileira, casada com Vladimir, cidadão russo, ocupe posto diplomático brasileiro na China. Já pode parar por aí, você já pode imaginar qual que vai ser a resposta. Quando Vitor, filho do casal, nasce. Nessa situação, Vitor será considerado brasileiro nato? Certo. Essa aqui é o oposto da 15. A situação é a mesma, tá? Mas aqui ela falou que não é, que ela tinha que registrar errado. Ela já é brasileira nata e aqui confirma essa situação. O Vitor vai ser brasileiro nato, igual a outra menininha lá que nasceu. 17. Considere-se brasileiro naturalizado o estrangeiro de qualquer nacionalidade casado com brasileiro nato por mais de 5 anos. Viajou na maionese. Não tem nada disso, tá? As únicas formas de se tornar um brasileiro naturalizado está no artigo 12, inciso 2º da Constituição Federal, tá? Que é naturalizados, né? Os que na forma da lei adquirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano, ininterrupto e idoneidade moral. B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, que é esse caso aqui, não fala qual é a nacionalidade do cara. Residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Então, nem é automático. A pessoa tem que ir lá e requerer, né, e fazer o pedido, tá? Então, a 17 está errada, porque não existe essa hipótese. A pessoa casa com brasileiro, 5 anos de casado, oba, já sou brasileiro. Não tem nada disso. 18. Sempre que um brasileiro tornar-se nacional de outro país, deve-se declarar perdida a nacionalidade brasileira. Errado. Olha o sempre aí. Não, foi lá e grifou. Não tem nada disso. Cuidado com essas palavras. Artigo 12, parágrafo 4º. Aqui vai falar quando que será perdida a nacionalidade brasileira, tá? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, nós vamos falar disso daqui a pouco, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. 2. Adquirir outra nacionalidade. Essa é a regra. Salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. É o caso dos quem tem descendente italiano, né? A Itália reconhece a nacionalidade brasileira, mas mesmo assim dá à pessoa a dupla nacionalidade, brasileira e italiana, tá? Então é o reconhecimento de nacionalidade. B. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. É o caso dos jogadores de futebol, que vão para outros países e, às vezes, como requisito para ele permanecer, trabalhar e gozar de direitos civis, ele tem que adquirir essa nacionalidade. E aí a lei brasileira, né, o Estado brasileiro, fala assim, não, tudo bem, nesse caso, nós vamos reconhecer, você não vai perder sua nacionalidade brasileira e você vai manter as duas nacionalidades, ok? Então, 18 errado, não tem nada de sempre, ok? Porque tem essas duas ressalvas aqui. 19, essa é uma manga, viu? De acordo com o STF, ou seja, já partiu para a jurisprudência do negócio. Uma vez concedida a naturalização pelo ministro de Estado da Justiça, a revisão desse ato somente pode ser feita mediante processo judicial e não administrativamente. Certo, tá?
Isso aqui é jurisprudência do STF. Eu vou passar para vocês onde vocês vão encontrar isso e como que eu acertei essa questão. Porque, nesse caso, gente, eu não estou ganhando nada com isso, mas nesse caso eu preciso citar. Eu li no Direito Constitucional Descomplicado, do Alexandrino, tá? E do Vicente. É isso aqui. Eles citaram essa decisão lá na parte de naturalização, né, brasileira, e eles citaram essa jurisprudência. Então, na hora eu lembrei, e depois, para corrigir isso aqui, eu voltei lá para anotar a decisão. Então, é um recurso ordinário de mandado de segurança 27.840/DF. Então, recurso ordinário de mandado de segurança 27.840/DF. Esse foi o julgado falando que concedida a naturalização pelo ministro de Estado da Justiça, a revisão desse ato somente pode ser feita mediante processo judicial e não administrativamente. Ok? Sabendo disso, vamos para 20. A naturalização de uma pessoa que tenha adquirido a nacionalidade brasileira poderá ser cancelada por ato do presidente da República, na condição de chefe de Estado, com a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos que embasarem sua decisão. Errado, como nós vimos, somente mediante processo judicial. Beleza? Qualquer dúvida, o canal está disponível, a página no Facebook Shots de Concursos Públicos está disponível, e é isso aí. Próximo, o 4º simulado para o TRE do professor Bruno de Oliveira. Beleza? Um abraço e até mais.